Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre os princípios da vida cristã. No vídeo anterior nós falamos sobre o batismo. A partir do momento que você se batizou, você não vai mais seguir os mesmos caminhos que você seguia. Você não vai mais andar com as mesmas pessoas que você andava, né? Você vai se afastar das más companhias. Então, a partir do momento que você se batiza, você passa a ser um cristão, você passa a ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, você tem que procurar ter novos hábitos. Mas vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos estudar, vamos ler na palavra o que Cristo nos diz, que o que nós temos que fazer, como devemos nos comportar, como devemos nos vestir. Tudo isso Deus deixou para a gente escrito lá no manual. Vamos orar para poder abrirmos a nossa Bíblia? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado pela nossa vida e pela nossa saúde. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Muito obrigado pelo seu imenso amor, por ter morrido lá na cruz por nós pecadores. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha de encontro ao coração de cada um que aqui está. Que o Senhor venha restaurar a saúde de cada enfermo. Que o Senhor venha curar o coração que está quebrantado neste momento por uma perca de alguém que faleceu. Que o Senhor ajude a restaurar os corações que neste momento estão machucados, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida que está aqui assistindo. Que o Senhor abençoe hoje e sempre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o primeiro textinho de hoje. O primeiro textinho de hoje está em João, capítulo 5. E o verso é o 39. João 5, verso 39. Diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a partir do momento que você se batiza, você tem que começar a ler mais a Bíblia. Você já estudava a Bíblia antes, agora você vai ter que ler mais, examinar mais, porque quando você se batizou, quando você era do mundo, você já era tentado por Satanás, quando você não seguia os caminhos de Jesus. Mas agora que você passou a seguir os caminhos de Jesus, agora Satanás vai lhe tentar mais ainda. Agora que você se batizou, a sua tentação será maior, porque ele quer que você volte para os caminhos dele, né? Ele quer que você se desvie dos caminhos de Cristo. Então, vamos ficar atentos e vamos ler cada dia mais e mais as Escrituras, as palavras de Deus. O manual, né? Como eu sempre falo, o manual, né? A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é uma lâmpada para nossas vidas. O que seria de nós sem uma lâmpada para clarear, para iluminar o nosso caminho? Então, a Bíblia, ela é como uma lâmpada. Ela serve para iluminar as nossas vidas. Vamos para o próximo textinho de hoje. O próximo texto de hoje está em Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, você vai ter que, o primeiro textinho que nós lemos, estava falando sobre examinar as Escrituras, né? Ou seja, ler a Bíblia. No segundo textinho aqui, está falando de Jesus, que ele ia para a sinagoga aos sábados, e ele nessa ocasião levantou-se
para ler, né? Então ele leu a Bíblia em um sábado, né, na sinagoga onde ele estava. Então Jesus ele tinha o costume de ir na sinagoga, né, na igreja. Aos sábados, todos os sábados ele estava guardando o sábado do Senhor, sempre estava lendo a Bíblia todos os dias, mas aos sábados, o sábado era especial, ele sempre estava na igreja lendo com os irmãos. Então esse tem que ser o nosso costume, ir para a igreja, frequentar a igreja, ser da igreja, né? Não ser só da igreja, ser a igreja. Você tem que mostrar para as pessoas que você é a igreja. Quando você é da igreja, você só frequenta, você não vive aquilo que você ouve lá, aquilo que você lê nas escrituras. Mas quando você é a igreja, você testifica do amor de Deus com tudo que você fala, com tudo que você veste, da maneira que você anda, com quem você anda. Quando você é a igreja, você demonstra para as pessoas veem Cristo em você. O próximo texto está em Isaías. Isaías lá no Antigo Testamento, tá? Isaías 58. Isaías, capítulo 58, o versículo 13. Diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aqui está falando, o texto anterior falou que Jesus ia à sinagoga aos sábados. E aqui é um conselho de Deus falando para não desviar o pé do sábado, não profanar o sábado, né? Não, que mais que fala? Não cuidar dos seus próprios interesses no sábado, não sair falando palavras vãs, né? Então, o sábado, Jesus ia para as sinagogas, né? Para a igreja. E nós temos que seguir os costumes de Jesus. No estudo anterior, nós falamos sobre o batismo, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você creu e foi batizado, você crê em Cristo. Então, se você crê em Cristo, você tem que seguir o que Cristo fazia aqui na terra. Os caminhos de Cristo para ser cristão. Você é cristão quando você segue a Cristo, né? Vamos para o próximo textinho. O próximo está em Efésios. Vamos lá para Efésios, o capítulo 4 e o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, aqui Deus está falando para nós deixarmos a mentira de lado, né? Como que eu falo que eu sou cristão e eu fico mentindo? Como que eu falo? Como que eu lhe chamo de irmã se eu estou mentindo para você? Até mesmo dentro da igreja, né? Então, para me denominar, dizer que sou irmã, eu não posso andar com mentira, principalmente com os meus irmãos em Cristo.
Agora eu sou nova criatura, então agora eu tenho que ter novos hábitos, novos costumes. Agora eu não posso andar com mentiras, com bebedeiras, não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Agora você morreu para o pecado e você renasceu para Cristo. Vamos para o próximo textinho de hoje? O próximo textinho está em 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos. Então, aqui, Deus está aconselhando as mulheres, né? Para não andar, para como se comportar a partir do momento que você se batizou, a partir do momento que você se diz cristão. Para as mulheres andarem com roupas simples e composta, né? Para termos, devemos nos vestir com bom senso, né? Com bom senso, com modéstia. Era como Jesus se vestia. Ele se vestia simples e composto, com modéstia. Não é para você ter, agora que eu sou da igreja, agora que eu me batizei, agora que eu sou cristão, agora eu vou usar só roupas caras. Vou comprar só roupas de marcas e vou andar muito arrumado. Você tem que andar arrumado? Sim. Mas Deus aqui está lhe pedindo roupas de marcas? Não. Se você puder comprar uma roupa de marca, ótimo. Se você não pode, o que Deus pede é simples e composto. Mulheres, não ter o frisado do cabelo. O que é esse frisado do cabelo, irmã Daniela? Esse frisado do cabelo esse frisado do cabelo é nós não pintarmos o cabelo, né? Nós não pintarmos o cabelo, nós não tingir de outras cores, né? Por exemplo, meu cabelo é loiro, né? Vocês estão vendo aqui, ele é natural. Às vezes as pessoas perguntam se eu faço mechas, né? Porque aqui tem outras cores. E aí eu falo, não, o meu cabelo, quando eu era criança, o meu cabelo era dessa cor, clarinha. E aí eu fui crescendo, ele foi escurecendo, virou essa outra cor. E aí ficaram as duas cores, mas eu não faço mechas. E é isso que Deus está falando aqui com a gente, para nós não frisarmos o cabelo, não pintarmos o cabelo, né? Para nós termos modéstia na maneira de nos vestir, modéstia e bom senso. Modéstia e bom senso aqui tá falando, né? Para nós não andarmos escandalizando o nome da igreja, o nome de Cristo, né? Nós temos que saber nos comportar nos lugares. Nós temos que saber como fazer o nosso papel de cristão, né? Não chegar de qualquer jeito, não andar de qualquer jeito, não falar de qualquer jeito. Nós temos que ter o caráter de Cristo, nós temos que ter a imagem, nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo, certo? Entenderam essa parte? Então, a maneira certa de nós nos vestirmos, tanto aqui Deus estava falando diretamente para as mulheres, mas nós, a maneira de nós todos nos vestirmos é modesto, composto e com bom senso, né? O nosso próximo textinho de hoje está em Mateus, capítulo 19,
Mateus 19. O versículo 8 e 9. Mateus 19, versículo 8 e 9. Responderam-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu redupiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui está falando para aquelas pessoas, para nós sabermos qual é a nossa atitude como cristão perante o casamento. Aqui Jesus está falando para você não repudiar a sua mulher. Não repudiar você, como se você estivesse ignorando ela, deixando ela de lado, ter nojo dela e aí você arrumar outra mulher. Então, aqueles que repudiam as suas mulheres, Deus também o repudiará. E aí aqueles que ainda faz mais, larga as suas mulheres, né, para ficar com aquelas por quem ele traiu a mulher, né? Então, Deus repudia ele e repudia aquela mulher. Este sacramento, este casamento que aconteceu depois dessa traição, não é um casamento bem visto, né, aos olhos de Cristo. O primeiro casamento é o bem visto. Aquele casamento, eu fiquei viúva, eu me divorciei porque meu marido me batia, me traía. E aí, eu posso casar de novo? Sim, pode casar de novo. O que você não pode é o que está escrito aqui na Bíblia. Você traiu seu esposo, com um homem, e aí você casa com aquele homem. O casamento de vocês, você pode se batizar, você pode estar na igreja, mas o casamento de vocês não é bem visto. Porque anteriormente, você estava traindo seu primeiro marido. Você estava traindo, você foi transgressora. Agora você se arrependeu, né? Então, Deus, como eu falei no vídeo anterior, Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, todos nós, ele nos ama, mas não repudie suas mulheres, não repudie os seus esposos. Vamos conservar o nosso casamento, aquele que Cristo nos deu, né, de primeira. Mas o meu marido bebe, ele me bate, então eu vou arrumar outro e vou embora com aquele outro. Primeiro se separe do seu marido e para poder você ir embora com outro. Se separe, você não corta todos os vínculos que você tem com aquele esposo ou com aquela esposa anterior. Depois você arruma uma outra pessoa e casa com aquela pessoa, né? É obrigado eu estar com uma pessoa sem eu amar? Não, não é. Deus não quer nada forçado. Não é obrigado você estar com uma pessoa que você não ama. Então você se separa e você segue sua vida. O que você não pode é a traição. A traição, isso é que Deus repudia. Deus não gosta de traição. Certo? Vamos recapitular? O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para as pessoas. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso.
Costumes e diversões mundanas são inimizade contra a vida cristã. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. O lava-pés é uma cerimônia da Santa Ceia, né? Na Santa Ceia nós relembramos a morte de Cristo, de Jesus Cristo por nós. Então, nós realizamos a Santa Ceia, né? Que é eu lavo o pé da irmã, a irmã lava o meu pé. No caso, eu sou casada, eu lavo o pé do meu esposo lava o meu. Naquela Santa Ceia, nós simbolizamos aquela cerimônia que Jesus fez com seus discípulos, né? Que ele lavou os pés de seus discípulos e os discípulos lavaram o pé dele. Depois eles tomaram a Santa Ceia, que foi que ele falou: esse é o meu corpo que será entregue por vós. Ele estava falando ali que ele iria morrer por todos nós. E os discípulos não entenderam, né? Ele achava que aquilo era uma parábola, né? Que Jesus estava falando. Mas Jesus estava representando ali que a partir do momento que ele fosse para o céu, as pessoas deveriam praticar aquela cerimônia. O corpo de Cristo, né? Que é o pãozinho e o vinho puro de uva, que simboliza o sangue de Cristo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter ficado um pouquinho grande, é que era muito assunto para falar. Um beijo e até amanhã. Fiquem todos com Deus.